Bom dia galera do YouTube. Estamos aí na antevéspera do aniversário da nossa República, 133 anos de Brasil República. Alguns ícones importantes aí para a gente pensar sobre a República. Bom, os velhos chavões, né? A gente pode raciocinar aí, começar a entender as coisas pelos chavões, pelos ícones, pelos paradigmas. A República foi um golpe? Foi. Foi um golpe dos militares? Foi. Nasceu dos proprietários de escravos latifundiários descontentes com a abolição? Sim. Ela foi uma oligarquia? Sim. Ela revezou o poder aí de oligarquias paulistas e mineiras com conluios, com vínculos conspurcados entre os latifundiários, os coronéis, o voto do cabresto, o coronelismo, a política dos governadores. A nossa república nasceu na base do patrimonialismo, do interesse próprio, do interesse oligárquico de alguns grupos. Você tinha o presidente que era apoiado pelos que comprava os governadores dos estados, que por sua vez subornavam os coronéis, né? Barganhavam com os coronéis para ganhar o voto da população que podia votar. Então era uma relação conspurcada, um passava a mão para o outro. O presidente com os governadores, esse com os coronéis e esse com o povo. Assim nasceu a nossa república. Nos primeiros 40 anos, uma oligarquia cafeicultora e produtora de leite, São Paulo e Minas, né? O voto do cabresto, o coronelismo. Até o próximo golpe. Ela nasceu de um golpe, 40 anos depois o Vargas, né? O Batman da esquerda, o venerado pela esquerda, o criador das leis trabalhistas, do voto feminino, do plano Cohen, do assassinato de Olga Benário, da industrialização, das leis trabalhistas, da Petrobras, do BNDES, né? O Vargas aí, Aliança Liberal 1929, 1930, ele dá um golpe aí, com o descontentamento das oligarquias gaúchas, mineiras e nordestinas, né? Minas foi passada para trás aí na sucessão do Washington Luiz, né? E se descontentou, aliando-se assim ao Rio Grande do Sul, a Vargas e ao Nordeste. Outro golpe, né? O populista. A República foi assim, ela foi uma alternância de oligarquias, de militares e de populistas. Então você tem nos primeiros 40 anos governos oligárquicos, né, que tinha aí um conluio aí com os governadores, com os coronéis, o voto do cabresto. Depois você tem militares por muito tempo. Também você tem populistas, o Vargas foi um grande populista, assim como o Lula, um grande populista. Nesse entremeio tem militares, então houve uma alternância. Oligarquias, militares e populistas se alternavam aí nesses 130 anos de república. Muitos golpes, pelo menos 4 golpes aí no Brasil República. A República Brasileira, ela é uma tragédia. Ela é uma tragédia porque ela é fruto de ideais oligárquicos, frutos de uma oligarquia que está sempre lá, principalmente as oligarquias rurais ligadas ao agronegócio e depois a industrialização também. Não esquecendo os militares aí, né? Que os militares também tiveram a sua fatia grande aí na construção da República, mesmo porque a própria República já nasceu de um golpe, né? De um golpe dos militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e tal, né? A República Militar da Espada, que antecedeu aí as oligarquias rurais. Então a República é uma tragédia porque ela muito corrupta, esses conluios, esses conchavos entre os grandes proprietários de terra com os governadores, com os presidentes, deu origem aí, ou já vinha aí numa sucessão aí
concentração de poder muito grande. Concentração de poder muito grande que nunca diminuiu, né? Você tem o Vargas e tal, né? O que o Vargas faz? O Vargas ele faz uma espécie de populismo, né? Ele aí de fato desenvolveu, aí facilitou aí o processo de industrialização do Brasil, que já tinha começado um pouco antes, mas ele não deixa de atender o interesse da burguesia nacional, é óbvio, né? Ele é um grande estadista e estatista, ele criou grandes estatais, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras e tal, né? Um desenvolvimentista que também durou muito tempo na história do Brasil. E essa é a nossa república. Oligarquias, populistas e militares se alternavam. Muitos golpes, pelo menos aí o golpe da instauração, 1889, depois o golpe de Vargas com a Aliança Liberal, depois o golpe militar de 64 e aí alguns acusam aí esses golpes aí dos últimos anos contra a Dilma, né, o impeachment da Dilma. Agora esse golpe aí de um condenado voltar à cena do crime, né, pode ser vista como um golpe também na República. Então a República sempre teve problemas, principalmente pela grande interferência, pela grande concentração de poder entre a elite política, que tem poder político, e a elite econômica, que detém aí ou a terra, as indústrias, os bancos, enfim, o capital. Sempre teve esse conluio, esse conchavo na República, desde lá de 15 de novembro de 1889 até hoje, né? Você basta ver aí o Congresso, aí as esferas do poder, como elas são aliadas aí a pequenos grupos de interesse, a corporativismo, né? O Raimundo Faoro vai falar do patrimonialismo, né? Como que a República ela sempre foi patrimonialista, o poder concentrado na mão de uma elite estatal, né? Que se conjuga aí com o poder econômico, com os grandes latifundiários, com as grandes indústrias, com os grandes bancos, enquanto o povo vive assim, né? Num país que produz de tudo, ele come mal, vive mal, não tem acesso a bens e serviços de qualidade, né? Num país que alimenta o mundo, né? Por isso que há contradições, mesmo no nacionalismo aqui, ó, as pessoas envergando um rótulo nacionalista, existem alguns problemas e alguns graves, né? O agronegócio não é nacionalista. Ele exporta riqueza, ele exporta as nossas riquezas para, obviamente, ganhar dinheiro, interesse com o capital, né? Ele não vai deixar de vender a sua produção lá para fora para alimentar o Brasil, né? Então ó, já nasce uma contradição aí, já tem uma contradição. Essas e muitas outras contradições que existem. É a nossa república, pessoal, a tragédia da república, né? Que deu um golpe aí, os militares deram um golpe no império, né? O império lá da família imperial lá, Dom Pedro e tal, né? Que foi destronado e nós passamos a ser uma república, 133 anos, 15 de novembro de 89. Outro fator, outro ícone, outra chave que não pode ser esquecida, a influência maçônica positivista, que sempre foi muito forte entre os militares, sempre foi muito forte no Império e depois na República. A República, os ideais republicanos lá, Charles de Montesquieu, o iluminista, é baseado aí em alguns princípios da maçonaria, né? A divisão em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, vem lá do Montesquieu, que era maçom. A República Francesa maçônica, né? Maçonaria e o positivismo sempre foram muito fortes nos meios militares, né? Principalmente o positivismo e a maçonaria. Há quem diga que o Bolsonaro seja maçom, pode ser.
Há quem diga que no PSDB haviam muitos maçons, com certeza, e no PT também. Então a maçonaria, os ideais da maçonaria sempre tiveram ali envolvido pelo menos aí nos últimos 300 anos da história moderna. O iluminismo, igualdade, liberdade, fraternidade sempre foram ideais aí ligados à maçonaria. Ideais ligados à maçonaria. E tiveram presentes aí em enormes movimentos aí de repercussão nacional, da nossa história nacional, como Tiradentes, Confederação do Equador, Revolução Farroupilha. No Império, o Império quase inteiro era maçom. Depois na República foi um golpe da maçonaria, também aqueles militares eram maçons. Então eles não são, você não pode estudar a história do Brasil sem entender a maçonaria francesa. Um outro detalhe, no dia 15 de novembro de 1889 foi entoado a Marselhesa. Olha que curiosidade. A Marselhesa foi entoada, o hino francês, né? Para a gente ter noção da enorme influência que a República Francesa teve na proclamação da República Brasileira. Beleza, pessoal? Valeu!